Olá a todos, estamos aqui com mais um vídeo tratando de temas filosóficos e neste vídeo eu irei abordar sobre o tema da felicidade. É um tema que os filósofos do passado percorreram sobre ele, já fizeram as suas investigações e nós vamos hoje trilhar um pouquinho desses passos dados pelos pensadores do passado. O que é a felicidade? O que é ser feliz? A felicidade existe? Nós podemos a possuí-la? Nós podemos tê-la definitivamente conosco? Então são coisas que nós veremos a partir de agora. Então, para os pessimistas, quem são os pessimistas? São aqueles que encontram, que veem dificuldade em tudo. Para eles, a felicidade ela é inalcançável. A felicidade não pode ser alcançada porque ela é apenas um sonho, apenas uma utopia. Nós vivemos em um mundo de guerras, de sofrimento, de fome, de violência, e isso tudo seria empecilhos para que nós encontrássemos a felicidade. Segundo eles, ser feliz então não condiz com a realidade de sermos como seres humanos, né? Outras pessoas entendem a felicidade como consumo, sempre tendo a sensação de que comprando uma casa nova, comprando um carro novo, um aparelho eletrônico novo, isso nos daria felicidade. No entanto, né, por essa perspectiva, nós podemos perceber que são apenas sensações, são apenas prazeres provocados pelo consumo. E a própria sociedade, a própria mídia, ela é consumista. Os produtos são apresentados na televisão, no rádio, nos jornais, como se fossem as fontes da felicidade. Se nós não usarmos determinado produto, que a grande maioria da população utiliza, então os outros serão felizes e nós não. Então a felicidade ela é apresentada como uma mercadoria e isso leva muitas pessoas a uma profunda tristeza, porque às vezes não conseguem possuir, utilizar aquela mercadoria e eles acham que a felicidade consiste naquilo, pelo fato de não conseguir utilizar determinado produto, ter determinado produto, então ele seria infeliz. Então a felicidade fantasiosa é aquela que são nos apresentadas pelas mídias, né? Como nas redes sociais, por exemplo, onde as pessoas querem se mostrar felizes, com os relacionamentos saudáveis, com a vida financeira, com a vida profissional em ordem. Então a felicidade fantasiosa é aquela que as pessoas querem mostrar para a sociedade, mas que no fundo não é nada daquilo. No fundo, quando as máscaras caem, as pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades e a felicidade ela não é tão simples como aparenta ser, né, no mundo de fantasia que as pessoas criam para ela. Então, teria uma fonte, a fonte da felicidade? Será que seriam os bens materiais, as riquezas, o status social, os prazeres da cama, da mesa, saúde, amor e prosperidade? Bom, muitas pessoas experimentam de tudo isso e ao conquistar algumas ou grande parte dessas coisas, chegam no momento em que elas vão ver que a felicidade não estava ali. Então elas precisam estar em contínua busca pela felicidade, porque aqueles bens, aqueles consumos, aquela fonte da felicidade que ela acreditava ser verdadeira, na verdade não é. Nos apresentam apenas momentos felizes. Será que a felicidade consiste nisso, em apenas momentos de prazer, momentos de felicidade e não tê-la constantemente? Vamos ver então o que os filósofos do passado pensavam sobre isso.
Os clássicos, os filósofos clássicos, eles tinham uma visão, uma perspectiva menos individualista sobre essa questão da felicidade. A felicidade era pensada como um bem coletivo, porque, segundo eles, nós somos seres sociais e não fazia sentido para o grego antigo alguém ser feliz de forma individual. A felicidade, ela fazia sentido apenas no coletivo. Tanto é que existia um ditado que dizia o seguinte, que apenas dois seres vivem de forma isolada, os deuses porque não precisam dos homens e os loucos porque são loucos. Os demais, as demais pessoas, os demais membros da sociedade, a vida só faz sentido em grupo onde todos sejam felizes. Então a felicidade no passado, ela era pensada coletivamente, não individualmente. Aristóteles, ele tem uma explicação muito peculiar sobre a questão da felicidade. Para ele, a felicidade está no equilíbrio, no justo meio, na harmonia. E qual seria a infelicidade para Aristóteles? Os extremos. Todo extremo seria maléfico, porque o extremo são excessos, tanto de um lado quanto de outro, tanto para mais quanto para menos. E esses excessos eram a causa da infelicidade, porque os excessos trazem consequência que geram infelicidade. E a felicidade seria exatamente a justa medida, uma vida equilibrada, uma vida ética e moral. Tanto é que, para Aristóteles, a política era uma arte, a arte de governar para levar a felicidade ao povo. Uma sociedade bem governada era uma sociedade feliz, porque a política estaria a serviço do bem coletivo, do bem de todos. Outra corrente decorrente na época grega antiga é a questão da eudaimonia, ou eudaimon. O que significa o daimon no grego? Demônio, mas aqui no sentido de Deus menor, ou gênio com alguns poderes. Então a felicidade ou a infelicidade, ela se daria exatamente no momento do nascimento. Por quê? Ao nascermos, uma espécie de aquilo que nós conhecemos hoje como o anjo da guarda, o daimon, seria convocado para nos acompanhar durante a nossa vida. Se fosse um bom eudaimon, um bom demônio, um bom anjo da guarda, então eu teria uma vida feliz. Se eu tivesse a infelicidade de pegar um mau daimon, um mau anjo da guarda, eu teria uma vida infeliz. Então, essa corrente filosófica grega vai dizer que a felicidade ou a infelicidade dependeria do momento do nascimento. Já Epicuro, que é o fundador da corrente filosófica epicurismo, vai dizer que a felicidade está nos prazeres. Mas quais prazeres? Não o prazer promíscuo, não o prazer imoral, mas um prazer moderado, na busca pela ataraxia, que é o estado de imperturbabilidade da alma, que somente a filosofia pode nos dar. Então, segundo ele, para ser feliz, era necessário controlar os medos e os desejos, porque o fato de eu desconhecer algo gera medo, e esse medo me causa infelicidade. E os desejos desenfreados também seriam a causa da infelicidade. Então, segundo Epicuro de Samos, os prazeres maiores estavam em reconhecer as nossas limitações. Por quê? Reconhecendo as limitações, eu sei até onde eu posso ir, eu sei aquilo que eu posso conquistar e aquilo que eu não posso. Não adianta eu desejar algo, eu querer algo que está além das minhas condições. Eu tenho que me limitar e me contentar com aquilo que eu posso fazer. Então, conhecer os limites seria fundamental para sermos felizes ou infelizes. Pirro de Élida, que é o fundador da corrente filosófica cética, ele vai dizer que
tudo são convenções. Aquilo que nós chamamos por felicidade e infelicidade, o belo, o feio, o bom e o mal, são convenções humanas que determinado povo decidiu em determinado momento. Então aquilo que era a causa de felicidade para determinado grupo já não é para outro. E aquilo que será a causa da felicidade no futuro não é a mesma daquilo que é hoje, que as pessoas esperam. Então, Pirro vai dizer que tudo são conceitos ou criações dos homens. Tudo é somente uma convenção. Além do mais, é impossível afirmar se algo é realmente falso ou verdadeiro, se uma atitude é justa ou injusta. Todos esses conceitos vão depender do que está convencionado nas relações sociais e na natureza, e essas são meras convenções. Portanto, a felicidade ou infelicidade, de acordo com esse pensador, Pirro, são meras convenções. Na verdade, nos dias atuais, neste momento que nós estamos vivendo, um momento histórico, nós nunca vimos as clínicas psiquiátricas, as clínicas de psicologias tão cheias de pessoas com problemas emocionais ou infelizes. Se nós vivemos no mundo do consumo, no mundo do crédito fácil, no mundo moderno do conhecimento, por que tanta gente está tão infeliz? Quer dizer que tudo isso, a modernidade, a comodidade da modernidade, também não nos garante a felicidade, porque se fosse assim, as clínicas estariam vazias. Então, a felicidade, ela é algo bem complexo. Para a psicologia, os primeiros anos de vida são fundamentais para determinar sobre sermos felizes ou não, porque é lá que acontecem as experiências boas ou ruins, os traumas, os momentos, as vivências felizes ou não. E isso irá nos acompanhar durante toda nossa vida. A neurologia, que é uma especialidade médica, vai tratar a questão da felicidade como a patologia, como a doença. Então a felicidade, de acordo com a neurologia, é formada por basicamente 4 substâncias químicas e naturais encontradas em nosso corpo. Então nosso corpo produz 4 substâncias químicas que seriam responsáveis pela nossa felicidade. Ou seja, para a neurologia, a felicidade ela é uma composição química produzida pelo nosso organismo. E quais são essas 4 composições, que também são conhecidas como quarteto da felicidade? A endorfina, a serotonina, a dopamina e a oxitocina, que são substâncias que, produzidas de forma irregular no nosso organismo, nos causa depressão, nos causa sensação de infelicidade. A ausência da serotonina no cérebro pode causar desconfortos e até mesmo depressão. Então, de acordo com o pensamento moderno, com a neurologia, a causa da felicidade ou a infelicidade é uma questão patológica. Então, por isso que as clínicas estão sempre cheias na busca pela felicidade. Existe até o remédio, a pílula da felicidade, que são os medicamentos que irão provocar que o nosso organismo a produzir de forma equilibrada as 4 substâncias necessárias para sermos felizes. A questão, esse tema da felicidade, ele perpassa pela questão da filosofia, ele perpassa pela questão cultural, social de determinado povo, ele perpassa pela questão psicológica e pela questão da medicina. Na atualidade, na medicina, essa questão da felicidade ou infelicidade é uma questão patológica, onde tem tratamento, a pessoa que está com depressão, que está com síndrome e se sentindo infeliz, ela pode e deve procurar um médico, um especialista, para que ela possa prescrever um medicamento que irá
fazer com que o organismo produza as substâncias na quantidade certa para que nós tenhamos uma vida saudável. São os medicamentos, também conhecido como as pílulas da felicidade, que somente o médico, somente o profissional pode prescrever e que ajuda a pessoa a ter uma vida normal. Portanto, se está passando por um momento de infelicidade, depressão, se faz necessário procurar a ajuda de um especialista, porque ele pode muito nos ajudar com tratamentos que nos devolvam a vida saudável. É um tema complexo que perpassa por várias áreas, né? Perpassa pela filosofia, perpassa pela questão social e cultural de determinado povo e também pela questão médica. Eu agradeço a todos por me assistirem e em breve eu voltarei com mais vídeos com temas relevantes para o conhecimento. Um abraço a todos e até mais.